Eu não posso chegar, por exemplo, no gerente de RH e falar contrata o fulano que não passou pelo processo, não passou pelo método, não fez a prova, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. O conjunto do que você sabe fazer, o conjunto do que você gosta de fazer, e tem um terceiro conjunto, que é o conjunto das coisas que dão dinheiro. Porque quando você faz o que você gosta, não tem tempo feio. Não tem que esperar sexta-feira para se divertir. Eu me divirto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Bobagem. Tem que analisar. Em time que tá ganhando, a gente vê como ganhar mais. Mas é importante entender que as pessoas trabalham de acordo com seus próprios interesses. Essa coisa de dizer para o sujeito, olha, seja honesto, enquanto você só nega, não funciona. Olá, bem-vindos a mais um podcast CEO na Prática. São 5 pilares que você precisa para criar uma empresa vendável: vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência, que são as iniciais da palavra valor. Neste podcast, eu vou compartilhar com você tudo que você precisa saber para fazer esses 5 pilares funcionarem na prática. Sem enrolação, sem teoria barata, porque se você tem uma empresa que depende de você para funcionar, você não tem um negócio, você tem um emprego. E hoje eu converso com Vitória Brandão. Oi, Vitória. Oi, Cláudia, tudo bem? Então, o que a gente vai falar hoje? Então, hoje eu queria explorar um pouco mais sobre o que o empreendedor precisa para colocar em prática esses 5 pilares quando ele vai abrir um negócio. Olha só, a gente pode começar pelo primeiro pilar, que é a vocação. Eu costumo dizer, assim, acho que uma das melhores campanhas que eu vi nos últimos tempos foi a do Bradesco, que ele jogou na televisão um negócio e falava assim, vai que dá certo, né? E quando a gente está muito no início, a gente não percebe qual é a implicação que aquilo pode ter no futuro. Mas, cara, eu tô com a Nasajom há 38 anos. Fundei a Nasajom em 1982. Sim. Então, assim, ali deu certo. Eu fiquei preso na empresa, né? Eu tô ligado na empresa a minha vida inteira. E, assim, eu tenho a vantagem de que eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Quer dizer, hoje a empresa já ficou muito grande, ela virou meio que transatlântico, eu falo, então já meio que já não dá o mesmo tesão quando você está com um barquinho que você gira para um lado, gira para o outro e vai vendo a coisa acontecendo. Então, por isso que eu estou me dedicando a outras coisas, a outros projetos, deixando os capitães e almirantes tocarem o transatlântico. Mas quando a gente está no início, a gente não tem ideia do que é, onde que a empresa pode chegar. Então, assim, eu acho que o primeiro pilar, que está ligado à vocação, o mais importante aqui é a gente encontrar coisas que a gente saiba fazer, daí vem a vocação, mas que a gente goste de fazer. Porque às vezes você sabe fazer alguma coisa, mas não gosta, né? Sim. E vai que dá certo. Tem que ficar com isso 30 anos, entendeu? E para o cara que ele já abriu o negócio dele, mas está assim meio, cara, não sei o que eu faço para encaixar essa vocação no meu trabalho. Porque agora, Ótima eu daqui, pergunta. por exemplo, eu tenho um supermercado, vamos supor, um supermarket, que não é um mercado lá de classe A, mas é um mercado grande, né? Como é que o cara do supermarket, que não deve ter, não sei se ele tem ou não vocação para ter um mercado, por exemplo, como é que ele vai colocar isso em prática a partir de agora, que já está aberto? Vamos imaginar que o cara do mercado ele goste de cozinhar. Ele pode juntar o mercado com essa vantagem, com essa vocação dele para cozinhar e fazer cursos de culinária dentro do mercado para ajudar a vender as coisas que o mercado tem. Sei, chutei agora. O ideal seria a gente pegar coisa prática, né? Então vou te falar coisas para mim. A minha vocação não é rotina. Então, quando eu estava falando contigo agora há pouco que a minha empresa virou um transatlântico, isso significa o seguinte: eu já não posso mais contratar as pessoas que eu quero. Quer dizer, eu posso, né? Eu posso chegar e falar para o RH, ó, contrata fulano, né? Mas se eu fizer isso, como a empresa hoje trabalha com orçamentos e com diretrizes e tal, eu vou estar botando abaixo tudo que eu construí. Se eu construir uma empresa que, para funcionar sem a minha presença lá,
ela tem processos, ela tem métodos, ela tem indicadores de desempenho, etc. e tal, eu não posso chegar, por exemplo, no gerente de RH e falar contrato fulano que não passou pelo processo, não passou pelo método, não fez a prova, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Porque se depois o cara der errado, ela não vai ter a quem falar. Então, eu costumo dizer que eu não apito nem na cor do corredor já. Tudo tem que agora tem que passar pelo marketing, aprovação disso, aprovação daquilo. Então, o que eu fiz? Eu criei um setor, parece que eu estou no mundo de Hogwarts, né? Tem um portal ali, uma porta secreta, que é uma verba do fundador, sabe? É uma verba minha que eu faço o que eu bem entender com ela. E aí sim, com essa verba, eu invento o que eu chamo de laboratório. Então, eu fico criando coisas novas. Vamos voltar um pouquinho para o cara do mercado, que é uma coisa que você não está envolvido. Se ele chegasse para você e falasse, Cláudia, olha só, eu tenho um mercado, eu não tenho mais para onde ir, eu quero aplicar essa vocação porque eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, por exemplo. O que você falaria para esse cara? Eu diria para ele ajustar. O que ele ama, quais são as coisas que ele gosta. E aí eu vou começar a ilustrar. Não sei se você tiver algum caso desse aí e souber responder por ele, vale a pena. No meu programa de mentoria, por exemplo, a primeira sessão é uma sessão 1-1. A mentoria é feita em grupo, mas a primeira sessão eu faço só com aquela pessoa. Para quê? Para entender exatamente quais são as paixões, quais são as habilidades que ele tem, o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer. Então, ele pode ter um mercado, mas gostar de pilotar avião, você está entendendo? E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que procurar onde é que tem as sinergias. Tem um diagrama muito legal que é o seguinte, o que você sabe fazer, bota uma bolinha ali, o que você gosta de fazer, aí bota outra bolinha, lembra das aulas de matemática, que tinha aquela interseção? Então, dois conjuntos, o conjunto do que você sabe fazer, o conjunto do que você gosta de fazer, e tem um terceiro conjunto, que é o conjunto das coisas que dão dinheiro. Porque não basta você gostar e saber, aquilo tem que ser rentável para ser sustentável, senão alguém tem que pagar a conta. Então, a gente desenha esses três conjuntos, lembra das aulas de matemática? O que está ali no meio, na interseção dos três, é o que a gente precisa. E você acha que incluir essa vocação dentro do negócio que a pessoa já tem pode gerar que tipo de resultado? Então, olha só, antes de mais nada, é preciso dizer que assim, às vezes dá, às vezes não dá, né? E pode ser que não dê para pilotar avião no cara que tem um supermercado. E o jeito pode ser automatizar os processos para ele dedicar pouco tempo à empresa que paga as contas e mais tempo ao que ele quer fazer. Mas assumindo que a pessoa criou uma empresa dentro de uma área de expertise, o resultado é que o infinito é o limite, não tem limite. Porque quando você faz o que você gosta, não tem tempo feio. Não tem que esperar sexta-feira para se divertir. Eu me divirto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E o segundo pilar? Como você apresenta ele? O pilar da autonomia, né? O segundo pilar é o pilar da autonomia. Ele diz respeito a empoderamento de pessoas. Ou seja, enquanto a empresa depender de mim, eu tenho pouca. Eu vou ter pouca independência. Tá? Então, por exemplo, aqui. Enquanto nós estamos começando esse podcast. Enquanto esse podcast depender do Cláudio, eu vou ter pouca independência. Então, como é que eu faço para dar autonomia ao processo? Pode ser que num futuro próximo a gente passe a chamar outras pessoas e você faça entrevistas com outras pessoas além do Cláudio. O Cláudio ainda pode estar aqui, ainda pode se divertir dando entrevistas, mas pode haver outras pessoas aqui respondendo perguntas ou dando a sua experiência para você. E aí você não vai poder tirar férias, mas eu vou. Então, na verdade, o pilar da autonomia consiste em saber que as pessoas nas empresas são peças de tabuleiro. A gente não pode se encarinhar com as pessoas. Não são filhos, não são cachorrinhos, não são pets. Sabe? Se o cara é eficiente, ele fica. Se ele não é eficiente, ele não fica. E se ele ficar, ele tem que poder ser substituído. E quanto mais facilmente ele for substituído, mais ele vale.
Às vezes as pessoas ficam com medo de ensinar as outras pessoas, né? Cara, maior erro que eu já vi na minha vida. Porque quando a pessoa ensina, quando ela ajuda o outro a ficar no seu lugar, ela consegue subir. Você vai ter muito mais valor para mim se você formar entrevistadores, que eu não vou poder prescindir de você com a mesma facilidade que eu vou poder prescindir dos entrevistadores. Você está entendendo? Porque eles são formados. Eu chamo de comprar pronto. Tem funções que você compra pronta. Então, eu posso comprar programador sai da faculdade já sabendo programar. Certo? Tem outros que você tem que formar. Meu técnico de suporte, por exemplo, às vezes 3, 4, 5, 6 meses de treinamento. Ele não sai da faculdade sendo um técnico de suporte da Nasajon. Então, o que eu faço para esse pilar da autonomia? Eu crio um programa de formação de técnicos permanente, de maneira que sempre tenha gente entrando no funil para suprir as pessoas que vão saindo do funil ou o aumento de demanda que eu possa ter. Isso é uma das maneiras. Eu sigo um canal no YouTube, eu não sei se você conhece, é o Me Poupe, que ele é um canal que fala sobre investimento, ensina as pessoas leigas, né? O que é o investimento, como é que você faz para investir, como é que você inicia, e ensina o pessoal a investir de fato. E ele é liderado pela Natália Arcuri, que eu também não sei se você já ouviu falar dela. Mas ela é a imagem do canal. Se você pensa em Me Poupe, você pensa na Natália Arcuri e vice-versa. Como que você falaria para a Natália aplicar esse pilar da autonomia? Quais os resultados que isso geraria no canal dela, por exemplo? Porque ela ela é muita característica do canal. Olha só, o que acontece? Quando você cria canais que são ligados a pessoas, como, por exemplo, no Cláudio Nasajon. No Cláudio Nasajon eu não tenho alternativa a não ser o Cláudio Nasajon. Por que eu mudei para a empresa vendável? Por que é CEO na prática? Não é Cláudio Nasajon como CEO, não é empresa vendável do Cláudio Nasajon, é empresa vendável, é CEO na prática. Por quê? Porque aí eu desconfiguro. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu não nasci sabendo, e eu aprendi da pior forma. Quer dizer, hoje eu estou vinculado à Nasajon, porque ela usa o meu sobrenome. Nasajon é meu sobrenome. Mas agora que eu sei, eu estou montando novos negócios desvinculados. Então, acho que a Natália ainda não percebeu isso. Se ela tivesse percebido, ela não atrelaria o programa dela ao nome dela. E como você acha que ela vai aplicar essa autonomia no negócio que ela tem hoje? Ela vai independizando, ela vai dando autonomia ao time dela. Começa pelas coisas que ela faz no operacional. Então, as coisas que ela faz no operacional, por exemplo, edição de vídeo, criação de conteúdo, etc. e tal, ela vai começando a delegar, buscando gente que seja capaz de construir isso. Nós fizemos isso aqui, né? Eu fazia a edição das imagens, eu fazia a busca de não sei o quê, e fui passando isso para o time. Montei um time, agora estamos com um time novo, mais turbinado, isso me libera espaço para fazer as coisas que eu gosto. Então, e além da melhora da qualidade de vida, você acha que também dá resultado nos negócios, no resultado da empresa? Cara, muito resultado. Porque o que acontece? Quando a gente limita ao que a gente pode fazer, ao que a gente pode agregar, por melhor que eu seja, eu só consigo agregar o que tem na minha única cabeça e nos meus 2 braços. Não dá para fazer mais. Digamos que eu seja o guru dos gurus, o mastermind, o Einstein dos negócios. Mesmo assim, eu estou limitado ao que tem, que pode ser muito o meu conhecimento, mas está limitado ao que eu tenho. Quando eu começo a atrair outras pessoas, e eu estava falando isso nos outros episódios, né? Quanto mais diversificado é o teu time, mais pontos de vista diferentes você tem. Quer ver uma coisa que eu acho um erro muito comum e que as pessoas não percebem? É quando você tem situações que se repetem e ainda assim o subordinado precisa falar com o chefe. Você vai no caixa de supermercado e fala que quer devolver um produto. Né? Você passou aquele item, esse item não quero não, devolve. O que o caixa faz? Ele aperta um botão e chama o gerente. Aperta o botão, perde ali 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos e chama o gerente. O gerente, o que ele faz? O gerente vai, passa o cartão, aperta um botão e vai embora. Pô, fusão nuclear, tem que fazer doutorado para isso. Sabe? Empodera o caixa, cacete. Deixa o cara fazer a devolução, porra. E o que você falou sobre a lucratividade? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, que não é exatamente o lucro que tem na empresa somente, né? Que é muito, muito além disso.
o empresário, quando ele analisa a lucratividade, ele normalmente analisa como um todo, ele analisa no pacotão. Imagina que você vende podcast, tá? E você está tendo lucro com o podcast. Tá? Eu vendo podcast a R$10 e estou tendo R$2 de lucro, eu estou feliz da vida porque eu estou tendo lucro com o podcast. E eu não percebo o seguinte, que eu estou tendo esse lucro no podcast, mas é o seguinte, o podcast ele tem 1 hora de duração e 80% das pessoas ficam só nos primeiros 20 minutos. Então, se eu reduzisse esse podcast de 1 hora para 20 minutos, né, 1/3 do tempo, eu ganharia 80% do que eu ganho com ele tendo 1 hora. Então, eu poderia ter 3 podcasts diferentes ganhando 2,4 vezes mais. Porque se eu ganho o grosso, nos 80% no primeiro terço do tempo, eu poderia estar ganhando 3 vezes mais se eu dividisse esse podcast em 3. As pessoas não analisam isso. O que elas fazem? Podcast está dando lucro, o time que está vencendo não se mexe e não mexe no time. Bobagem! Tem que analisar. Em time que está ganhando, a gente vê como ganhar mais. Eu tenho um produto que ele é um sistema, que ele é um integrado. E a gente ganha dinheiro com esse produto. Só que a gente deixava de vender porque as pessoas não compravam, porque achavam que tinha muita coisa. Então, nós segmentamos esse produto e descobrimos que tem alguns módulos que sozinhos rendem tanto quanto o módulo integrado. Mas muita gente não comprava o módulo sozinho porque precisa do integrado. Então, você tem um ERP que tem 27 módulos, tem os 6 módulos que dá para vender isolados, para pessoas que só querem, sei lá, faturamento, ou só querem folha de pagamento, ou só querem contabilidade. E tem outros módulos que, se eu vender isolado, eu perco dinheiro, então não vale a pena. Então, eu tenho, hoje, um portfólio de produtos em que alguns módulos são vendidos independentes, outros módulos são vendidos em conjunto. Por quê? Porque eu analisei a lucratividade de cada um desses conjuntos. E como que você fez essa análise? No meu caso, eu tenho um ERP muito legal, que é o ERP Nasajon, que ele analisa ao detalhe tudo que acontece com cada venda. Mas uma empresa que tenha pouco movimento pode fazer isso até com planilha. E aí, entre planilha e um ERP, dá para botar um monte de coisa no meio. Fala. Por exemplo, o exemplo que você daria, começou a dar, né? A empresa de venda de carro. Imagina a empresa que vende carro. Ele pode chegar à conclusão de que determinados modelos do carro, e aliás, o que as montadoras fazem é exatamente isso, tá? Mas ele pode chegar à conclusão que determinado modelo de carro, ele não é rentável. O carro de entrada, por exemplo, ele rende muito pouco. Aqueles carros 1.0 básicos, que tem até vidro manual, ele praticamente não deixa lucro para a concessionária. Então, as concessionárias, se deixadas por si, elas preferem não vender esse carro, preferem vender o carro que está mais no meio da linha ou no topo da linha. Só que esse carro de entrada, ele gera movimento. E ele gera movimento de oficina e ele gera, o cara que comprou o primeiro carro básico, depois ele vai e troca pelo próximo da linha, depois ele vai lá e troca. Ele é uma entrada de funil. Então, quando o empresário não atenta para isso, ele pode estar deixando de vender um carro que tem menos lucratividade, mas que poderia aumentar o lucro lá na frente. E tem o contrário. Tem o carro que é muito caro e, portanto, não dá lucro. O cara tem uma margem de 15% naquele carro muito caro, mas ele leva 3 meses para vender. Então, só que ele ficou no estoque já consumiu essa margem dele. Se ele tivesse rodado o carro de entrada, né, o básico, botado no lugar daquele outro grandão, ele teria vendido 4 vezes mais e o lucro teria compensado. Então, ele não percebe isso, porque ele analisa só o lucro da venda e não vê o conjunto todo. Então, a lucratividade é um pilar da empresa, e o que eu ensino normalmente para as pessoas no programa de capacitação é a entender a lucratividade. Você tem que analisar a lucratividade, que é o meu conselho aqui. Esse tipo de análise precisa ser feita pelo empresário. Não só a venda do produto em si focada, mas ela ao longo do tempo. A gente chama de jornada do cliente. Você tem que seguir a jornada do cliente. O que um determinado cliente compra ao longo do ciclo de vida dele? E a organização da empresa ajuda muito nessa análise, né? Porque então, você não consegue fazer tudo sozinho. O pilar de organização, ele diz respeito a processos. Ele está muito ligado ao pilar de autonomia.
que para eu poder empoderar uma pessoa e para poder medir a lucratividade, eu preciso da organização. Eu preciso criar processos e instrumentos e indicadores de desempenho que me permitam, primeiro, analisar o que está acontecendo e, segundo, definir o que cada um pode ou não pode fazer. Então, está tudo interligado. Então, uma vez que eu descobri qual é a minha vocação, eu preciso dar autonomia para as pessoas. Para isso, eu analiso quais são os processos, quais são as atividades mais lucrativas, tanto do ponto de vista pontual quanto do ponto de vista de longo prazo, e a partir daí eu crio processos, eu organizo a empresa para que essas atividades sejam alinhadas. Eu tenho um item, um exemplo que eu costumo dar para ilustrar isso daí, que é o alinhamento das comissões de vendedores. Tem muita empresa que paga a comissão de vendedores e, porque não alinha a comissão aos interesses, acaba botando os pés pelas mãos. Quer ver? E eu passei por isso. Nós tínhamos uma época em que nós pagávamos a comissão toda antecipada, porque era mais conveniente para nós. Então, a gente vendia, às vezes, parcelado e pagávamos a comissão no primeiro mês. A gente compunha, isso foi demanda dos vendedores e vinha, porque tinha meta e tal, então a gente trabalhava a meta em cima da venda, e a venda, então aí o cara fala, pô, mas a minha meta está na venda, mas eu só vou receber parcelado, o cara paga em 3 vezes, etc e tal. Conclusão, a gente pagava a comissão antecipada. E aí nós começamos a ver que a nossa venda parcelada versus a venda à vista começou a crescer. Claro, é muito mais fácil vender em 3, 4, 5, 10 vezes do que vender à vista. E para o vendedor tanto faz, porque ele recebe a comissão dele à vista do mesmo jeito. Então, estava tudo certo. Ele já ia com a proposta parcelada, não fazia muito trabalho para vender à vista. Quando a gente percebeu isso, a gente alinhou e fomos testando maneiras de alinhamento. Por exemplo, primeiro passamos a pagar a comissão parcelada. Isso cria outros problemas. Depois passamos a criar prêmios. Então, hoje a gente tem uma meta e tem um prêmio, por exemplo, para as vendas à vista. Então, quando o vendedor vê que vai ser mais fácil vender parcelado, ele vende parcelado. Mas se ele puder vender à vista, ele vende à vista, porque ele ganha um prêmio adicional em função do volume das vendas à vista. Então, eu alinhei interesse. A maneira de alinhar interesse pode ser com prêmios, pode ser com gincanas, pode ser com comissões, pode ser com um monte de coisa. Mas é importante entender que as pessoas trabalham de acordo com seus próprios interesses. Essa coisa de dizer para o sujeito, olha, seja honesto, enquanto você sonega, não funciona. Você tem que dar o exemplo e você tem que alinhar interesses. Essa organização, então, ela não é uma organização de pessoas, ela é uma organização de processos. A organização diz respeito a processos. Claro, as pessoas são peças dos processos. Por exemplo, nós estamos agora lançando um novo serviço da Nasajon, que é a prestação do serviço completo. Então, antigamente eu vendia a ferramenta de folha de pagamento. Você comprava o meu software, eu treinava o teu pessoal e você fazia a folha de pagamento. Agora não, agora eu te vendo isso se você quiser também, mas eu agora também faço o serviço de folha de pagamento para você. Sabe? E você não precisa me mandar nada, porque eu já coloco os instrumentos na empresa, já o cartão de ponto, ou no caso, o ponto eletrônico no celular, ele já manda informação para o meu BPO e a gente chama de ANA, né? Atividades de negócios autônomas. A gente cria processos para que aquilo seja automático e vá sem precisar de gente. Agora, no início, nós tínhamos um montão de anãozinho dentro da caixa, que eu falo, né? Gnomos dentro da caixa, que são pessoas que recebem a informação e fazem manualmente, até que a gente automatiza esse processo com sistemas. Então, a organização consiste em você definir um processo e ver quais são as melhores ferramentas, as melhores peças para que esse processo funcione da maneira mais azeitada, mais previsível e mais eficaz possível. Às vezes é com pessoas fazendo aquilo, às vezes é com sistemas fazendo aquilo. E nesse caso desse novo projeto que você fez na Nasajon, como que você fez esse processo? A gente fez uma análise de quais eram os pontos-chave desse processo de automação. Vimos que muita coisa a gente já tinha automatizada,
algumas coisas nós precisaríamos automatizar para viabilizar, e algumas coisas precisarão ser automatizadas num futuro próximo, mas por enquanto podem ser executadas por pessoas. Então, a gente colocou em prática a automação que precisava e colocou em prática as pessoas que precisavam. E o último pilar é esse da recorrência, Esse é né? lindo. Esse, para mim, é a cereja do bolo. Sabe por quê, Vitória? Muita gente acha que não pode criar recorrência nos seus negócios. E assim, eu até agora não vi um negócio que não dê para fazer recorrência. Não vi um. O último cara que tentou me convencer que não dava era um sujeito que fazia móveis por artesanato. Gente, até nos móveis por artesanato dá para você criar recorrência, porque os móveis... os móveis, eles de várias maneiras. Os móveis, por exemplo, primeiro que eles têm uma duração limitada. Então, eu posso vender uma assinatura de móveis e dizer para o cara que eu troco a cada 3 anos. Ou que eu mudo com ele, eu posso ter uma assinatura VIP que pega primeiro uso e as assinaturas de segunda mão. Então, o cara pega... Eu vendo a assinatura VIP para você e te vendo um sofá artesanal. Aí, no ano que vem, eu vou lá, te dou um novo e o teu antigo eu vendo para o cara que fez a assinatura de segunda mão, por exemplo. A outra que é muito mais comum é a manutenção. O sofá ele precisa de limpeza a cada 6 meses. Ele precisa de um reestofado a cada 2 anos. E uma marca de roupa, por exemplo, não tem como você fazer manutenção da roupa? Não, mas você pode fazer uma assinatura anual para o cara receber roupa. Por exemplo, se a loja te faz uma assinatura em que ela te vende com, vou chutar aqui, 30% de desconto se você fizer parte do clube loja. Então, imagina que você compra, dá uma loja que você compre roupa aí. Fazer propaganda. Não sei, na Marisa. Marisa. Então você compra a loja na Marisa. Ó, Marisa, depois se você quiser, isso aqui está gratuito. Digamos que a Marisa te dê cria um clube Marisa, você paga uma assinatura mensal para você ter direito a tantos pontos, que nem o Clube Smile, sabe? Você compra determinados pontos da Marisa que você pode consumir em roupas lá na loja com 30% de desconto. Então, se você tiver o clube, você paga lá, sei lá, R$100 por mês, isso te dá direito a comprar R$130 em roupas todo mês. Pô, é negócio, né? Se ela queria algum tipo de benefício para você pagar mensal, ela, obviamente, perde o custo daquele benefício. Ela está perdendo margem quando ela te dá 130%. Por outro lado, ela ganha você todo mês. Porque se você não fizesse parte do Clube Marisa, você pode ser que comprasse na Marisa e pode ser que comprasse na Roberta. A grande sacada da assinatura é que você garante o cliente. Sabe? Você garante aquela venda. E você já colocou isso em prática em alguma das suas empresas? Em todas! Olha, a última foi numa sapataria. Eu tinha participação numa sapataria para eu vender a ideia para o cara de fazer assinatura. Ele não entendia, ele não queria. Tá? No final das contas, ele topou fazer um teste. Fizemos uma assinatura de sapatilhas. Que sapatilha é uma coisa que as mulheres compram com alguma frequência e dura pouco, né? Então fez uma assinatura. Bombou, cara. Bombou a assinatura de sapatilha. Bombou. Quando você não consegue fazer a assinatura do produto, você consegue fazer a assinatura do serviço agregado ao produto e gera uma lucratividade maior até do que o próprio produto em si. Esse foi mais um episódio de CEO na Prática. Muito obrigada, Cláudio, por mais uma vez participar com a gente. Eu sou Vitória Brandão e a gente aguarda vocês. E a gente aguarda vocês nos próximos episódios. Até a próxima!